Rapaz, e o Flamengo, hein, que tá de olho em um dos principais nomes do Botafogo, e a movimentação pode virar uma bomba no mercado, viu? Eu vou te explicar melhor isso, mas antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Cara, segundo a jornalista Raíssa Simplício, muito bem informada, o rubro-negro carioca passou a monitorar de perto a situação do volante Danilo, que estaria insatisfeito no Botafogo por causa de atraso em pagamentos e também com os rumos do projeto esportivo do Glorioso, tá? Internamente no Flamengo, o nome do jogador agrada muito, inclusive ao Felipe Luiz, que vê o Danilo como uma peça ideal pela versatilidade, pela qualidade técnica que ele tem, pela chegada na área, enfim. O Danilo joga pra caceta, irmão. E mesmo com um contrato até 2029 e avaliado em cerca de 22 milhões de euros, o staff do atleta estuda uma estratégia para forçar uma negociação, tá? Já que o objetivo do jogador é se manter em alto nível, né, cara? Pensar em seleção e até em Copa do Mundo, e eu tô falando dessa, tá? O Flamengo tá enxergando nisso uma oportunidade de mercado, apesar de saber muito bem que o Botafogo não vai facilitar uma saída do Danilo. Revelado pelo Palmeiras, o meio-campista passou pelo futebol europeu, jogou no Nottingham, acabou sofrendo uma lesão grave por lá, voltou caro pro futebol brasileiro e hoje é um dos volantes mais valorizados do país, com números, cara, que são bem sólidos, tá? Status de jogador pronto mesmo, todo mundo sabe. Se o Danilo chegasse no Flamengo, apesar do nível dos jogadores de lá, o Danilo chegaria pra jogar. E a pergunta que eu tenho pra você é, se você tá no lugar do Danilo, forçaria uma saidinha do Botafogo, vendo que tá saindo muita gente de lá e não se sabe o que vai ser do Glorioso nessa temporada? Comenta aí, o que você acha disso? Bom reforço pro Flamengo? Vale a pena investir? Cara, deixa eu te contar uma coisa, o Romero pode estar voltando pro futebol argentino e dessa vez para vestir a camisa do Boca Juniors. Eu vou te explicar melhor essa história, só que antes, dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Como você sabe, o Romero tá livre do mercado desde que ele deixou o Corinthians no final de 2025, após a conquista da Copa do Brasil, e o atacante paraguaio já iniciou conversas com o Boca Juniors e ele tem a aprovação de ninguém mais, ninguém menos do que o Riquelme, que é atual presidente e ídolo do Boca Juniors. Cara, o nome do Romero voltou a ganhar força nos bastidores da equipe argentina, porque hoje é um cara que chegaria a custo zero de transferência, o que obviamente torna o negócio mais interessante para os chineses. E essa não é a primeira vez que ele entra na mira do Boca Juniors não, tá, cara? Lá em 2022, quando ele estava jogando pelo Cruz Azul, o Riquelme já havia elogiado publicamente o atacante paraguaio e disse que ele tem nível para defender o Boca Juniors, principalmente pelo seu estilo de jogo. E agora, com 33 anos e com experiência de sobra, o cenário é bem mais favorável para o paraguaio acertar com a equipe argentina. Ídolo recente do Corinthians, o Romero deixou a equipe com números bem importantes, tá, velho? Foram 377 jogos, 67 gols, 6 títulos conquistados e o posto de estrangeiro com mais partidas e mais gols na história do timão. Além do Boca Juniors, é claro que tem outras equipes da América do Sul e até do Brasil que também estão monitorando a situação do Romero. A pergunta que eu tenho é, o Romero ainda é um bom reforço? Seria um cara que jogaria muita bola no Boca ou em outra equipe até aqui do Brasil? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza? O Endrick chegou no Lyon e no primeiro jogo em casa já meteu o gol, acertou a trave e deixou o torcedor francês em choque com a atuação dele. No segundo jogo, já pelo campeonato francês, o cara deu assistência para gol, foi eleito o melhor em campo e muita gente acha que isso é o que importa, mas na verdade o que conta mesmo não é o gol e não é a assistência, e sim o que tem por trás disso. Porque se você acha que foi estrela do Endrick na estreia ou sorte de principiante, irmão, você tá caindo direitinho na narrativa errada. O segredo do Endrick para tá arrebentando no Lyon é outro e envolve mentalidade, físico e o trabalho de um treinador que não passa a mão na cabeça de ninguém. O Endrick é o tipo de jogador que vive numa panela de pressão desde que era menino, tá? E é muito louco isso, porque se você vai pensar, o Endrick só tem 19 anos, mas parece que ele já viveu 3 carreiras diferentes. A daquele cara que surgiu no Palmeiras como grande promessa, arrebentando, sendo campeão brasileiro. A do jogador que foi pro Real Madrid e lá no Real não conseguiu tantas chances, não conseguiu provar o seu valor e agora vai pra França precisando começar do zero. Parece que o Endrick já é um cara veterano, mas na verdade ele só tem 19 anos, cara.
cara. E é aqui que começa o papo sério, porque o Endrick não tá brigando só contra zagueiro, não tá brigando contra a expectativa do torcedor, ele tá brigando contra narrativas, contra não só a carreira dele, mas contra ele, cara. Porque tem uma galera que não quer ver o bem dele. Tem gente que torce pro Endrick dar errado só pra poder dizer, eu avisei. Só que é aí que o menino chega no Lyon e faz o básico que um craque faz quando ele tá no lugar certo. Ele causa impacto na estreia. Contra o Lille pela Copa da França, ele já começou jogando, acertou a trave com 4 minutos de jogo. Depois daquilo fez o gol dele. Depois no segundo jogo, eleito o melhor em campo, arrebentando, destruindo os adversários. E aí que vem a pergunta, será que isso tudo foi acaso? Foi só uma estreia boa? Será que ele só tá dando sorte? Ou tem algo mais profundo acontecendo? Qual que é a verdade por trás desse sucesso do Endrick na França? E por que ele não fez isso no Real Madrid? Calma, fica tranquilo, que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, cara, eu preciso te pedir esse favor. Se inscreve aqui no canal e dá um like no vídeo. E por que você tem que fazer isso? Porque assim você apoia o nosso trabalho e você recebe mais vídeos como esse e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, fazendo com que a gente crie cada vez mais conteúdos para você curtir aqui com a gente, beleza? Se você não me conhece, tá tranquilo, sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol de um jeito que eu e você gostamos de falar de bola. Então, já se inscreve aqui, deixa um like no vídeo e vem comigo que eu vou te contar esse segredo do Endrick, beleza? Futflix. Olha, agora presta bem atenção no que eu vou falar, porque eu disse que vou te contar o segredo do Endrick, mas cara, esse segredo não é uma coisa só, é um pacote. E o segredo começa antes dele chegar no Lyon, tá? Você sabe que o Endrick falou uma coisa que muita gente deixou passar batido. Ele disse que desde que ele soube que ele ia pro Lyon, ele começou a trabalhar excessivamente no Real para poder chegar pronto. E isso explica muita coisa, tá? Porque preste atenção, não é que ele não estava trabalhando no Real Madrid. Ele disse que passou a trabalhar excessivamente, ou seja, já trabalhava muito e começou a trabalhar até com excesso. Porque quando um jogador é emprestado, principalmente um garoto, a armadilha é simples. Ah, eu vou sair, então vou recomeçar. Vou chegar lá e vou ver como é que vai ser, vou tirar o pé aqui. Só que quem faz isso, irmão, chega atrás, chega sem ritmo, chega quebrado, chega fora do nível que os outros estão. E o Endrick fez o contrário. Ele tentou chegar o mais perto possível do 100%. Ele ainda deu um detalhe nessa declaração dele, que no último jogo pelo Real Madrid, na Copa do Rei, ele conseguiu jogar 80 minutos. Foi o jogo que o Xabi Alonso mais deu chances para ele. Ou seja, ele não chegou na França vindo de férias, vindo morto. Ele chegou no embalo, com corpo competitivo. E esse é o primeiro segredo, a preparação silenciosa. Uma preparação que ele se mantinha focado, mesmo sem ter chances no Real Madrid. Porque tava todo mundo na imprensa, nas redes sociais, amassando o Xabi Alonso, que não dava chances pra ele, enfim, que diziam que ele tava treinando duro, tava se destacando nos treinos, mas o Xabi não dava chances. E aí ele precisava cada vez estar mais focado, porque se essa chance aparecesse, ele precisava estar pronto, até para não dar razão pro treinador. Imagina você o cenário, ele tá lá encostado no banco, todo mundo falando tem que pôr pra jogar, tem que pôr pra jogar, coloca o garoto pra jogar e aí ele tá mal preparado. O que acontece? A torcida vai cair matando, vai dar razão pro treinador, que já caiu lá no Real Madrid também, mas enfim, só pra você entender. Então é claro que essa preparação que ele fez excessiva no Real Madrid ajudou ele a chegar muito bem no Lyon. Então você já percebe que o físico e a mentalidade, eles vão se aliando. A torcida, óbvio, só vai ver o gol, mas o gol, cara, ele nasce semanas antes, quando o cara tá treinando como um maluco, quando, sabe, ele tá se esforçando pra não chegar cru, pra ele dar aquele pouquinho a mais que vai fazer a diferença no jogo. E é esse tipo de coisa que separa a promessa de jogador grande, promessa de jogador que vai fazer sucesso. Jogador grande constrói a chance. Promessa fica reclamando que não recebeu a oportunidade, entendeu? E o segundo segredo aqui é a cabeça no lugar, cara. E humildade de verdade, não é aquela humildade que a gente posta no Instagram não, tá? E aí, entra um ponto que eu achei muito maduro do Endrick, viu, cara? Ele falou uma frase nessa mesma entrevista que pra mim é uma aula. A confiança, ela te ajuda,
mas também te mata. Você conhece essa frase, eu sei que você conhece daquela música, né? A confiança é uma mulher ingrata, né? Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. E é isso mesmo, cara. Isso é pesado pra um garoto de 19 anos, de uma outra geração, que não é da sua, não é da minha, chegar numa entrevista e falar. Porque no futebol de hoje tem dois extremos que destroem as carreiras, tá? O cara que não confia e se esconde. Pô, a pressão chegou, o cara vai pra trás do marcador e some. E 2, é o cara que confia demais e acaba virando personagem. Piada, vira alvo da torcida. E o Endrick tá deixando claro que ele conseguiu finalmente encontrar esse equilíbrio, sabe? Ele é confiante o suficiente pra definir um jogo, mas é humilde o suficiente pra não achar que ele já chegou onde ele queria chegar e que ele já é o cara. E ele mesmo explicou isso. Excesso de confiança faz mal porque você começa a desviar o olhar, a vontade, a mentalidade. E quando você é jovem, isso acontece mais fácil. Você foi jovem, cara. Você foi jovem, vai falar pra mim que você não era um vacilão. Eu era um grande vacilão quando era jovem. E assim, o cara faz um jogo bom e se ele tá tão confiante, se ele acha que ele é o dono da verdade, que ele já chegou lá, ele acha que ele virou o dono do time. E no caso dele, a mensagem é diferente. Calma, é só o começo. Eu cheguei agora. E esse, irmão, é o segundo segredo. Maturidade mental. E isso aqui é fundamental num clube como o Lyon, que não é um clube pequeno, porque ele não tá indo para um time que vai dominar e vai ganhar todos os jogos de 4-0, que vai chegar lá e vai sobrar. Não é isso, entendeu? O Lyon não é o Real Madrid, nem o PSG, mas é um time grande. Ele tá indo para lá para competir, para sofrer com um jogo duro, para enfrentar pressão, torcida, cobrança e ainda por cima em um país que é muito parecido com o Brasil no que se trata de futebol, entendeu? É um país que adora pegar no pé, principalmente de brasileiro, quando o cara não chega já resolvendo, quando não faz o que tem que fazer. E o terceiro segredo aqui, cara, é o treinador, irmão. Treinador certo na hora certa pro jogador certo, tá? E ó, o fator Paulo Fonseca tá fazendo e vai fazer mais a diferença. O Endrick mesmo definiu ele numa entrevista como um paizão. Disse que o cara chegou, abraçou, ajudou ele a se enturmar, mostrou as posições onde ele pode jogar. E isso aqui também é muito importante, porque ó, é ser sincero, tá? É o treinador que vai falar o que você tem que fazer e não o que você quer ouvir. E isso aqui, irmão, é ouro pra quem sabe ouvir, pra jogador de futebol que entende que ele não é maior do que o clube. Isso aqui é ouro, velho, sabe? Porque o jogador, quando você é jovem, você tá cercado de sim o tempo todo. Quem é que fala não pra esses caras? E muitas vezes eles se perdem. O cara começa a achar que tudo que ele faz é certo. E aí vira aquela promessa que some no futebol. Por quê? Porque no momento que as coisas não estão acontecendo, ele não sabe por quê. Ele tá fazendo tudo certo, não é? Sempre falaram que ele tá acertando. E no Lyon, pelo que o Endrick mesmo tá dizendo, o treinador tá dando direção e cobrança pra ele o tempo todo. Ele até contou, cara, que durante o jogo da estreia dele contra o Lille, o Paulo Fonseca chamava ele toda hora e orientava como pressionar do jeito certo, como ele queria que fizesse. Então a gente já entende por que ele estreou tão bem assim. Não é só, ei, entra lá e resolve, vamos ver se você é bom mesmo. Não, irmão, é o treinador certo no lugar certo. Ele entrou com função clara, com comando claro, com uma comissão técnica que tá em cima dele para extrair o melhor do jogador. E às vezes num clube como o Real Madrid, você não vai ter essa atenção personalizada, porque é muito cara ali, é Vinícius Júnior, Rodrigo, Arda Güler, Mbappé, Valverde, Bellingham. Entende? É muito. E aí você tá ali, você é o Endrick. Ninguém vai chegar pra você e falar: ei, Endrick, vem cá, deixa eu te ensinar. Entendeu a parada qual é? E aí, cara, é aí que tá o terceiro segredo. Um treinador que organiza a cabeça e o comportamento do cara em campo. O segredo de verdade, ele entendeu o objetivo final, o maior segredo, que o Endrick não tá lá pra fazer um gol, sabe? Ah, o Endrick fez gol na estreia. Ele vai achar, ufa, consegui. Não. O Endrick deu assistência no segundo jogo e foi eleito o melhor em campo. Ufa, eu consegui. Não. O Endrick vai jogar agora a Liga Europa contra o Young Boys pelo Lyon. Ele vai chegar lá, vamos falar, fez um hat-trick. Ele vai falar, ufa, consegui, pô, mostrei que eu sou bom. Não. O Endrick tem um objetivo final. O segredo de verdade é que ele não tá olhando pro Young Boys, ele não tá olhando pro jogo da Copa, da Liga Francesa. O Endrick tá olhando lá na frente. Lá na frente. Copa do Mundo com a seleção brasileira. E cara, todo garoto sonha em representar o país numa Copa do Mundo.
o Endrick tá usando o Lyon como plataforma para voltar para a seleção brasileira. E obviamente, calma, o Lyon não tá se sentindo usado, não vê nenhum problema nisso não, pelo contrário, apoiam que ele pense assim. Porque se ele seguir pensando assim, ir pra seleção significa estar bem no clube, jogando muito, decidindo jogos. E aí todo mundo ganha. Ganha o Endrick, ganha o Lyon, ganha o Real Madrid e claro, ganha a seleção brasileira se ele estiver bem e for convocado. Quando o cara tem um objetivo final que é grande, ele para de viver de hype, sabe? De, ei, meti gol hoje, anota aí, pá, fotinha no Instagram. Não, ele começa a viver de processo. Ele pensa, fiz hoje, preciso evoluir. Perguntaram pro Cristiano Ronaldo, qual que é o gol mais importante? É o próximo, entende? É o próximo. Então o segredo real do Endrick é esse, é o pacote completo. Chegar pronto fisicamente, ele treinou forte antes dele vir. Cabeça madura, confiança, mas com humildade, para entender que não vai resolver sozinho. Um treinador que vai estar presente, um paizão, mas que vai estar cobrando e ajudando. E o objetivo no foco maior, seleção brasileira, Copa do Mundo. E aí, meu amigo, esquece. Esse tipo de jogador, quando tá com essa mentalidade que alinha tudo isso, não tem como, vai calar o crítico na marra. Porque o crítico, o corneteiro da rede social, ele vive de uma frase, ele pega um momento ruinzinho ali do jogador, mas ele não tem um objetivo a longo prazo. O jogador vive dessa parada, entende? Enquanto você entra lá na rede social e corneta o cara pelo que você viu em 90 minutos, ele tá vivendo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, numa loucura absurda. E aí que começa o teste de verdade, porque o Endrick começou bem, só que a temporada no Lyon vai ser longa, tá? Vai ter jogo que ele vai apanhar de zagueiro, que ele não vai fazer gol, que ele não vai dar assistência. Vai ter jogo que ele pode ser o pior em campo, eu não duvido não, tá, irmão? Porque ele vai ser criticado, mas o segredo é continuar fazendo o que ele já tá fazendo e o objetivo a longo prazo. Então é isso, cara. O segredo por trás de todo esse sucesso do Endrick é isso. E as referências que ele tem de brasileiros que passaram no Lyon, que arrebentaram, são muitas, entendeu? Fred, Juninho, o Sonny Anderson, Paquetá, Bruno Guimarães. Fora os próprios jogadores do Real Madrid que passaram pelo Lyon, surgiram no Lyon, como Benzema, que não estouraram, que jogaram muita bola. Então, irmão, esquece, o Endrick tem tudo pra seguir voando e eu quero saber de você. Você acha que o Endrick vai conseguir todo esse sucesso no Lyon e depois vai chegar maior no Real Madrid? Você tá botando fé que ele vai conseguir ir pra Copa do Mundo? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, porque ó, tem jogador que lá no futebol europeu consegue sucesso em um clube e no outro, infelizmente as coisas não acontecem. Inclusive, a gente falou disso aqui ó, sobre esse jogador, um camisa 9 que tá brigando com o Endrick por posição na seleção brasileira. Clica aqui pra eu te contar essa história, vem comigo. Cara, e um torcedor foi banido dos estádios lá na Inglaterra por 3 anos, depois dele cometer um crime de racismo contra um jogador brasileiro. Eu vou te explicar melhor essa história, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Olha, o alvo desse racismo, desse ataque lá na Inglaterra, foi o Rodrigo Muniz, atacante do Fulham e ex-Flamengo, que recebeu mensagens racistas nas suas redes sociais e violentas também de um torcedor do Liverpool, depois que ele marcou um gol contra o clube lá em Anfield. Pois é, cara, entre as ofensas que esse cara fez, ele chamou o Rodrigo ali de escravo, ainda teve a família ameaçada pelas redes sociais, enfim, uma coisa assim nojenta, asquerosa, sabe? A justiça inglesa identificou o autor, condenou o torcedor a 3 anos longe dos estádios e ele ainda vai ter que fazer 150 horas de trabalho comunitário. O Fulham e o próprio Rodrigo Muniz agradeceram a punição, ali o apoio da justiça e destacaram que o caso tem que servir de exemplo. Cara, o racismo não pode ser tolerado nem nos estádios, nem na internet ou em lugar algum. Revelado pelo Flamengo, o Rodrigo Muniz hoje é um dos brasileiros em destaques na Premier League e infelizmente, pelo cara fazer o seu trabalho numa boa, ir lá e meter um gol numa coisa que devia ser para entreter, para divertir as pessoas, acabou sendo alvo de ódio justamente por decidir jogos contra um time gigante. O cara devia admirar, falar, pô, o cara joga no Fulham, vem aqui enfrentar o Liverpool dentro de casa e mete gol no meu time. Não, o cara vai lá ameaçar e atacar o jogador. E a pergunta que eu tenho pra você é, punições assim são suficientes pra acabar com o racismo no futebol? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Cara, e segura essa pedrada aqui, viu? O Anderson Talisca tá de saída do futebol turco e 2 gigantes do Brasil já estão de olho no jogador. Eu vou te contar melhor essa história, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza?
Olha, o Corinthians e o Grêmio fizeram consultas para entender a situação do Anderson Talisca, que hoje defende o Fenerbahçe e tem contrato até o meio de 2026, o que obviamente já permite ele assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça no meio do ano. Segundo a ESPN, o meio atacante não está totalmente convencido a seguir na Turquia não, e está avaliando um novo desafio para o restante da sua carreira. O Fenerbahçe está tentando renovar com o jogador, mas está encontrando bastante resistência. E apesar de exigir uma compensação alta para liberar ele agora, sabe que pode perder o jogador sem custos em pouquíssimo tempo. Outro problema aqui é o salário elevado do Anderson Talisca, tá? Que é bem acima do padrão dos clubes brasileiros, o que obviamente torna essa negociação um pouco complicada, mas não é impossível, anote isso. O Talisca tá com 31 anos e vivendo grande fase na Turquia, velho. São 17 gols e 3 assistências em 28 jogos na temporada. Obviamente que esses são números que explicam o interesse pesado no retorno dele ao futebol brasileiro. Imagina o que esse cara não pode fazer por aqui, e é aí que eu te pergunto, o Talisca seria a contratação dos sonhos pro Corinthians ou pro Grêmio em 2026? Faria um pouquinho a diferença por aqui? Comenta aí. Irmão, é assim que o Palmeiras pode perder um dos jogadores mais importantes da sua história, tá? E antes do palmeirense vir aqui falar, ah, mas ele tá em má fase, ah, mas ele já deu, ah, mas o ciclo do Veiga acabou, calma. Presta bem atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui não é sobre um jogador qualquer não, tá? Isso é sobre o cara que virou sinônimo de decisão em jogo grande do Palmeiras. O América do México tá preparando uma proposta pelo Rafael Veiga, só que não é aquela proposta de compra direta que a diretoria ou o torcedor tava esperando, aquela proposta bonitinha não, tá? Que você fala, ok, pagou, levou e vida que segue, sucesso pro Rafael Veiga. A ideia dos mexicanos é outra, é tirar o jogador do Palmeiras sem pagar nada, pro Palmeiras perder um grande ídolo. Mas qual é essa proposta? O que é que tá acontecendo? Será que o Palmeiras vai liberar e quais são essas condições? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje, mas antes é o seguinte, meu irmão, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, para o que você está fazendo agora, se inscreve aqui para você dar uma moral pro nosso trabalho. E cara, por que é importante você se inscrever? Quando você se inscreve aqui, você dá uma moral pra gente, a gente continua produzindo conteúdos melhores e o YouTube também entende que esse conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. Então dá essa moral pro Rodrigão. É isso, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol de um jeito que a gente gosta de falar de futebol por aqui, beleza? Então dá essa moral pro Rodrigão, posso contar com você? Se inscreve e dá um like no vídeo, beleza? Futflix. Eu até me arrepio. Para mim é o melhor 10 que eu já treinei e joguei alguma vez. Para mim, de longe, mas de longe. Que ele é completo. Ele ataca, ele assiste, ele faz golos e faz uma coisa que poucos 10 fazem. É corre para trás para recuperar a bola. Agora, pá, eu não queria que o selecionador o convocasse. Mas tem muita qualidade. Agora, não é, essa parte não me cabe a mim. Mas quero dizer que isto acontece porque tenho um suporte do Zé atrás, tenho um suporte do menino agora, tenho um suporte do Dudu quando tem que defender. Eu sei que não dá para estar os 90. Olha, me escuta aqui, tá? Porque o que tá acontecendo aqui não é só o América do México quer e o Palmeiras vai lá e vende. Tem uma diferença gigante aqui entre um clube chegar e falar, tá aqui, 10 milhões de dólares, quero levar o seu jogador. E um clube chegar com papinho furado, lero-lero, sabe? Papinho de empréstimo, porque empréstimo, irmão, é o seguinte, o América quer o jogador agora, quer testar, quer encaixar, quer botar o Veiga no projeto deles sem colocar dinheiro na mesa, entendeu? Simplesmente levando um dos jogadores mais importantes da história recente do Palmeiras. E aí, irmão, eles montam um pacote lá com metas, cláusula com obrigação. Olha, se isso aqui acontecer, se ele fizer tal coisa, aí beleza, na teoria tudo fica lindo. Se o Veiga chegar lá e for o Messi, eles vão fazer a compra definitiva do Veiga. Só que na prática, irmão, muitas vezes isso aqui vira uma novela sem fim. Porque o jogador vai pra lá, não bate as metas, e aí os caras querem negociar os valores dizendo, jogou nada. Então, entende? Acaba virando novela. Quem corre o risco de verdade é quem tá soltando o cara sem ganhar nada por isso. E ainda mais um cara do tamanho do Veiga. Pensa comigo.
O Rafael Veiga sai por empréstimo, vai para um ambiente novo, estádio lotado, torcida fanática, liga competitiva. O próprio staff do Veiga enxerga o México como um lugar muito parecido com o futebol brasileiro nesse sentido. Confesso, não acompanho o futebol mexicano, mas todo jogador que eu já entrevistei, o Delay, os caras que passaram por lá, sempre falaram, irmão, parece muito com o Brasil, o México, tanto culturalmente quanto na questão do futebol mesmo, lembra muito o futebol brasileiro. E aí, tem outra questão. É Copa do Mundo que o México vai ser sede, você já sabe disso. E isso é vitrine, tá? Pro jogador que nunca atuou fora, isso vai pesar bastante. Aí o cara chega lá, começa a jogar bem. O que acontece? O América vai fazer de tudo para segurar o jogador, de tudo quanto é jeito. Clubes da MLS que já têm interesse no jogador, de repente olha e fala assim, pô, peraí, olha, esse cara tá jogando muito aqui no México, vamos fazer uma proposta? Só que o Palmeiras tem um jogador, não pode vender, tá amarrado com o América vai lá, compra o jogador para revender e sai ganhando ainda as custas do Palmeiras que liberou sem custos. Não faz sentido, entende? É um negócio que acaba sendo prejudicial só pro Palmeiras. E o Palmeiras, se não tiver protegido direitinho no contrato, fica refém dos mexicanos, cara. E mais do que isso, tá? Se ele vai e não joga bem por lá, se rola uma lesão, vou bater na madeira aqui, a gente não deseja isso pra ninguém, não é verdade? Ou se o técnico lá muda, cai o André Jardine, entra outro cara, ele perde espaço, adivinha quem é que fica com a bucha? De quem que é o risco? Quem vai ter que depois receber de volta o Veiga, já numa sensação da torcida que, pô, o cara tava embaixo, saiu daqui, não foi bem no México e agora ele tá de volta. Pra quê? Pra ficar encostado e aí pode sair desvalorizado. É óbvio que a torcida vai pegar no pé se um negócio desse acontecer, porque é um negócio completamente errado. O clube precisa se reorganizar e ver que não pode perder tempo. Nem, cara, se desfazer de um jogador desse tamanho só porque, de repente, ele não tá vivendo o seu melhor momento. É preciso valorizar o Veiga? Óbvio, o momento não é bom, mas pela história, porque é um jogador que tem história. Olha, eu já falei várias vezes do Veiga. O Veiga é um jogador fundamental na nossa equipa. Mas eu também já disse várias vezes que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. É um jogador que tem tido nos últimos 4, 5 anos um rendimento absurdo, mas como te disse, são muitos jogos seguidos, jogou muitas vezes com pequenas dores, até que chegou um momento em que teve que parar, e acho que foi a melhor coisa que nós fizemos. Acho que não estava a ser nem bom para ele, nem bom para o clube. Então acho que fizemos o que tínhamos que fazer, parar o jogador, recuperar sobretudo fisicamente, porque o lado mental tem muito mais a ver com o desgaste dos jogos, as viagens, as noites mal dormidas, as críticas, enfim, mas coisas que um jogador com a idade dele já está habituado. Eu lembro perfeitamente quando cheguei aqui o que é que aconteceu aos jogadores que estavam cá, portanto eles sabem perfeitamente como é que é o futebol quando ganhas e quando não ganhas, mas é um jogador, claro, que contamos, e espero, não há um prazo de quando ele vai estar pronto, mas é um jogador que eu particularmente gosto muito. Os nossos torcedores seguramente também. Está marcado numa época mágica no nosso clube, 5 anos de glórias, de títulos, de idas à seleção, enfim, golos mágicos, e seguramente que se ele estiver bem nos vai continuar a ajudar. O empréstimo é risco dobrado para o Palmeiras. Se ele vai muito bem, você liberou um jogador mais barato do que deveria. Se ele vai mal, aí você vai ter que pegar o jogador de volta e não vai receber nada por isso. E óbvio, o tempo tá passando, o Veiga não é velho, mas já tá na casa dos 30. E aí não tem muito como voltar, entende? Só quem sairia ganhando com esse negócio seria o América do México. Pra eles é uma boa. Pô, eu se fosse o América do México também ia propor esse negócio. Burro é o Palmeiras se aceitar, tá? E aqui entra a parte que mexe com o coração do torcedor, tá? Porque é aquilo que eu falei, o Veiga não é só um bom jogador que o Palmeiras vai vender. O Veiga é um cara de história, um cara que tem tudo pra encerrar a carreira no Palmeiras como ídolo. Será que o Veiga não presta mesmo mais? Você lembra lá na remontada contra a LDU, lá na semifinal da Libertadores? Como é que o Palmeiras virou? O Veiga não tava lá não, o Veiga não foi importante, o Veiga não chamou a responsabilidade, o Veiga não entrou mudando o jogo? Mas ele começou a temporada mal. Irmão, quem começou bem essa temporada? Quem foi que começou bem? Mas ele também não terminou bem. Quem foi que terminou bem no Palmeiras a temporada passada? O Flaco terminou como ele estava no auge? O Vitor Roque terminou como ele estava no bom momento?
Todo mundo terminou bem? Entende o que eu tô falando? Cara, o Veiga tem 400 jogos pelo Palmeiras, mais de 400 jogos pelo Palmeiras, mais de 100 gols, mais de 50 assistências. Ele participou diretamente de títulos gigantes, históricos do Palmeiras, da fase mais vitoriosa do clube nos tempos modernos. O Veiga é aquele meia que o adversário respeita pelo que ele é. Ninguém deixa o Veiga sozinho. Você sabe que se der um vacilo, ele vai decidir o jogo. E é aí que mora o título do vídeo, tá? Por isso que eu coloquei esse título. É assim que o Palmeiras pode perder um dos jogadores mais importantes da sua história. E eu quero ver quem vai dizer que o Veiga não é esse cara, entendeu? O Palmeiras pode perder sim um dos jogadores mais importantes da sua história de graça, se der essa bobeira pro América do México. Não é perdendo por uma grana absurda, que os caras chegaram aqui, pagaram 10 milhões de dólares, levaram e a torcida vai guardar com carinho a passagem do Veiga, mas é um bom dinheiro, vai reforçar o caixa e ele segue pra fazer a história dele, pra ele jogar mais, ter mais oportunidade, já que aqui no Palmeiras hoje ele já não é mais essa unanimidade pra comissão técnica e pra parte da torcida. E aí, beleza, você perdeu o jogador por um modelo de negócio que é ok, vira, é dinheiro. Agora por um empréstimo, irmão, é completa loucura, imbecilidade e óbvio, eu imagino que o Palmeiras não vai nem conversar nesse modelo, por mais que o Veiga tenha gostado da proposta, porque isso que é pesado pro torcedor, tá? O Veiga, que tem 30 anos de idade, ouviu a proposta do América do México e, irmão, ele ficou balançado, quem não ficaria, entendeu? Ele quis ouvir a proposta. Não significa que ele quer sair por birra, porque não tá jogando, por má fase. Significa que existe uma oportunidade pra ele aqui que faz sentido. Parece também que muita gente no Palmeiras não quer o Veiga no time. E eu não tô falando nem de comissão técnica, nem de diretoria. Mas parece que parte da torcida tá um pouco insatisfeita com o Veiga. Então pra ele, sair faz sentido. Independente se for por empréstimo ou se for em definitivo, pra ele é respirar novos ares. E a informação é que num primeiro momento, o América do México sinalizou com uma compra ali na casa de 13 milhões de dólares. Boa grana, contando impostos, luvas, tal, o Palmeiras ia ficar com cerca de 10 milhões. E velho, seria mais ou menos o que o Verdão pede pelo jogador, faz sentido, beleza? Baita venda, o cara tem 30 anos já, ganhou tudo no Palmeiras, quer viver outra experiência, segue sua vida. Agora, só que a tendência é que eles colocassem esse dinheiro que os caras não colocaram e o Palmeiras obviamente já deu aquele passo para trás, falou, calma aí irmão, empréstimo desse jogador não vai virar. Só que os mexicanos estão insistindo, estão tentando convencer, amarrar um contrato bem feito, com as cláusulas bacanas pro Palmeiras, enfim, aquele papo lero-lero que é impossível a gente imaginar que o brasileiro vai cair num golpe do mexicano. Aí é loucura, né, velho? E a gente tá falando aqui de um ídolo, tá? E quando um ídolo sai do clube, obviamente que ele não vai sair com todo mundo concordando com os termos, ou com todo mundo achando que é uma boa saída. Você pode não gostar do Veiga, mas de repente teu irmão, teu primo, teu parente palmeirense adora o Veiga, sabe que ele é ídolo e não quer ele fora do Palmeiras. Assim com uma diferença, você pode gostar também e outra pessoa que você conhece aí que não quer mais o Veiga no Palmeiras, acha que o ciclo dele acabou. Independente de você achar que o ciclo dele acabou ou não, um jogador desse tamanho não pode sair do Palmeiras desse jeito, emprestado sem custos. Porque aí você não tá vendendo um jogador gigante para a história do seu clube. Porque aí você tá dando um jogador que, pô, pelo amor de Deus, é um ídolo. E aí não faz sentido, sabe? O Palmeiras não pode fazer isso, não pode se livrar do Veiga dessa maneira. O Veiga não é um jogador pra você jogar fora. Pela qualidade e principalmente pela história que ele tem no Palmeiras. Então beleza, o jogador vai sair, não vai seguir no Palmeiras, tá tudo certo, irmão. Mas paga pra levar ele. Ah, mas o empréstimo aqui... Sem chance. No máximo é um empréstimo com obrigação de compra e valor fixado e no máximo aí você coloca no contrato algumas metas que podem aumentar o valor dele, mas comprar você vai e pelo valor X que você vai ter que pagar, entendeu? De repente por uma questão de fluxo de caixa, ok. Agora saído, deixa eu pegar ele aqui pra ver se ele dá certo aqui. Calma aí, irmão, o Veiga não é bagunça não, certo? Mas e você? Você concorda comigo? Acha que não? O Veiga pode sair, não importa a maneira, você só não quer mais ele no Palmeiras? Você acha que essa saída por empréstimo é loucura? E pra um time do Brasil, você acha que vale a pena liberar? O Grêmio tem interesse, hein? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião sobre isso, o que você pensa dessa história. E irmão, deixa eu te falar um negócio, hein? Do mesmo jeito que tem ídolo, tá saindo, tem ídolo surgindo também e não é nenhuma contratação não, tá? Esse moleque do Palmeiras, irmão, que cara bom de bola. Não sabe de quem eu tô falando? Clica aqui que eu vou te contar. Esse moleque, eu nem vou dizer que ele vai virar ídolo agora, porque esse moleque não fica um ano no Palmeiras. Esse moleque é monstro. Se liga!
Irmão, que loucura! Você viu a entrevista do Felipe Luiz? Pois é, cara, de acordo com ele, o Michael pode virar volante no Flamengo e a ideia partiu do próprio treinador. Eu vou explicar melhor pra você essa história, mas antes dá um like nesse vídeo e me segue aqui, beleza? Depois da vitória do Flamengo sobre o Vasco, o treinador revelou que durante a semana ele testou o atacante Michael no meio campo, como volante. E ó, de acordo com ele, durante a semana, o cara foi muito bem ali treinando no setor, tá? Mas o Felipe não tá dando uma de professor Pardal, não. O que acontece é que, infelizmente, o Flamengo tá enfrentando um problema ali no setor. O Jorginho tá fora, o Saul machucado, De La Cruz fazendo controle de carga, o Alan fora dos planos, e aí o Felipe precisou improvisar, inovar, e ele viu o Michael como uma opção emergencial para essa situação. Segundo ele, o jogador treinou muito bem na função e até considerou colocar o Michael para começar o jogo, mas resolveu manter o time um pouquinho mais sólido sem se expor tanto. E o resultado foi a boa vitória em cima do Vasco, que foi por um placar curto, mas que podia ter sido bem maior. E mesmo assim, o Felipe Luiz deixou claro que o teste é pontual e que o Michael só deve ser usado por ali numa partida mesmo, se o caso for de extrema necessidade. Curiosamente, cara, o Felipe só pensou nessa alternativa justamente agora, que o Michael tá pertinho de deixar o Flamengo e acertar com o Santos. Mas enfim, vai saber, pode de repente ser boa até pro Michael. Vai que no Santos os caras... Será que dá certo? Olha, o Savarino não acordou um belo dia querendo vestir a camisa do Fluminense. Essa história não é simples assim não. Não é só uma troca de clube e muito menos uma questão de dinheiro, velho. Teve pressão interna, teve família, teve sinal claro do Botafogo de que ele já não era mais tão indispensável pro Glorioso assim. E quando um clube mostra isso para um jogador, a cabeça do atleta muda completamente. E hoje eu vou te mostrar a verdade por trás dessa decisão que tá revoltando a torcida alvinegra e, claro, animando a torcida do tricolor. O Savarino, como você bem sabe, nos últimos anos foi um dos rostos do Botafogo. Camisa 10, protagonista, decisivo em jogos grandes pelo Glorioso, identificado com a torcida, querido no elenco. Não era um jogador qualquer não, velho. Era aquele cara que o torcedor olhava e falava: esse é diferente, dali pode sair alguma coisa. E é justamente por isso que a notícia de que ele vai vestir a camisa do Fluminense, um rival direto, caiu como uma bomba em General Severiano. Muita gente se sentiu traída, muita gente não tá conseguindo aceitar legal essa decisão. E a pergunta que todo mundo tá se fazendo é: como que um ídolo recente, adaptado ao Rio de Janeiro, com moral, que não queria sair do clube, resolve atravessar a rua e jogar no maior rival? Pois é, cara, eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu tenho que te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais histórias, notícias e curiosidades de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve agora e deixa um like no vídeo. E agora vem comigo sem papo furado e sem enrolação e entender a verdade por trás dessa saída do Savarino. Futflix. O acordo entre o Fluminense e o Savarino foi fechado na última quarta-feira. O contrato era bom, de 4 anos, o próprio jogador foi quem procurou a diretoria do Botafogo para avisar que ele estava acertado com o rival. Só que até chegar nesse ponto aqui, você sabe, que aí, velho, o caminho foi cheio de idas e vindas, vai, não vai, negociação travada, notícia pra todo lado, falando tudo quanto é tipo de coisa. Portas fechadas e reabertas e um fator que foi decisivo na história toda: a sensação de que o Botafogo não fazia questão assim da permanência do Savarino não, velho. 3 fatores foram determinantes pra tudo mudar nessa negociação da saída do Savarino do Glorioso. O primeiro, o desejo do Botafogo de liberar o jogador, velho. O clube estava buscando reduzir a folha salarial, o salário do Savarino era alto, o segundo maior salário do Botafogo, e obviamente, quando você abre espaço no elenco, você passa a ver possibilidades de trazer novos jogadores, apesar do Botafogo estar lidando com a questão do transfer ban.
E óbvio, ninguém em nenhum clube é intocável, velho. E isso pra um jogador do nível do Savarino é preciso entender. Num momento você tá no clube, você tá em alta, você é o camisa 10, você é o cara, e no outro você já não tem tanta relevância assim. E o Savarino não terminou a temporada tão bem, mas não justifica a maneira que o Botafogo vinha tratando o jogador. Quando o clube começa a te colocar na vitrine, mesmo que de forma indireta, a mensagem pro jogador é muito clara. Você já não é mais prioridade e a qualquer momento você pode sair, velho. Mas não foi só isso não, teve um segundo motivo, que foi a família do jogador. Cara, o Savarino tá adaptado no Rio de Janeiro. Quem é que tem dinheiro e não gosta de viver no Rio de Janeiro? Sabe, o jogador tava feliz, estruturado. Antes havia resistência da mudança de cidade e de ambiente, sabe? O Corinthians e o São Paulo, clubes daqui, fizeram proposta pelo Savarino, chegaram a ter o sim do Botafogo na negociação, mas não conseguiram convencer o jogador venezuelano a deixar o Rio de Janeiro não, ele queria permanecer lá, a família adaptada, e isso colocou o Fluminense como destino mais viável se fosse para ele realmente sair do Botafogo. E aí vem um terceiro motivo, que aqui, cara, esse é crucial, tá? Que é a iniciativa do próprio jogador. Em um momento em que o Fluminense já tinha praticamente desistido do negócio, chegou a falar publicamente sobre isso, foi o Savarino que voltou a procurar o clube. Ligou, conversou, abriu o jogo, mostrou que queria resolver o seu futuro, cara. E aí a negociação, que estava dada já como encerrada, ressurgiu, ganhou força e acabou acontecendo. Mas aqui, ó, não acaba não, tá? Porque provavelmente o que eu vou te falar agora vai te causar mais revolta se você é torcedor do Botafogo. Então segura, que aqui vem agora um ponto que foi importante. O Savarino não queria sair do Botafogo. Essa é a informação de bastidor que todo mundo já tá dizendo. Ele estava satisfeito, se sentia valorizado pela torcida do clube, tinha identificação com o projeto esportivo e com a cidade. Por mais que o Botafogo esteja perdendo jogadores importantes, que o futuro do clube não tá tão claro assim para a própria torcida, ele estava feliz. Só que quando o clube demonstra, cara, toda essa disposição em te envolver em uma troca, uma negociação, em reduzir custo usando o seu nome, irmão, aí a sua leitura tem que mudar, você tem que se valorizar. E o Savarino pensou, cara, se eu não sou mais prioridade aqui, por que é que eu vou insistir em ficar no Botafogo? E foi nesse momento que a decisão de deixar o Glorioso, ela aconteceu, porque ela para de ser emocional e passa a ser profissional. Você está trabalhando num lugar que não te valorizam, que não te querem por lá. E aí vem o outro lado da moeda, cara, que desde o começo, o Fluminense, lá desde o comecinho de janeiro, já tinha um acordo financeiro com o Botafogo, uma troca que envolvia dinheiro e o jovem Wallace Davi, que só tem 18 anos, é uma promessa ainda da base tricolor, mas que, pô, pode vir a ser um grande jogador. E aí faltava só o sim definitivo do Savarino. E aí o cara percebe, sabe, que poxa, o clube me quer, o clube tá me valorizando. Esse sim do Savarino só demorou pelo carinho que ele tem pela torcida do Glorioso. E claro, também porque é uma decisão de família, de vida, de projeto, não é só o jogador, muda pra todo mundo. Como será que os filhos dele vão estar na escola se ele trocar um clube pelo rival, sabe? Como que vai ser a vida da família dele? Vai ter que parar de ir num shopping, de ir num lugar X, Y, porque ele vai fazer essa mudança? Qual vai ser o impacto? Então tudo isso tem que ser conversado. E aí durante semanas as negociações estavam se arrastando. O advogado que cuida da carreira do Savarino veio pro Rio de Janeiro, fez contraproposta, pediu ajustes, tentou melhorar as condições e olha, em 2 momentos o Fluminense, como eu disse pra você, chegou a dar o negócio como encerrado, porque o Savarino, cara, tava muito relutante em sair. O próprio presidente do Tricolor chegou a afirmar publicamente que não havia mais chance de retomada na negociação. Só que aí aconteceu algo que a diretoria do Botafogo, sinceramente aqui posso falar, parece que estava torcendo para acontecer, cara. Às vésperas de uma concentração para o jogo do Botafogo, foi o Savarino que procurou a diretoria alvinegra e informou que ele havia chegado num acordo com o Fluminense para defender o tricolor carioca. Ou seja, a decisão final partiu do Savarino, mas não nasceu do nada não, tá, cara? Nasceu da percepção de que o clube que ele defendia, que ele foi campeão, que ele se tornou, posso dizer, ídolo, não estava tão disposto assim a segurar e manter o cara no elenco. E tem mais um detalhe nisso tudo, que aí eu tenho certeza que deixa a torcida mais revoltada, sabe? Pouca gente tá falando. O Savarino
não chegou nem a conversar com o John Textor, tá? Dessa vez o dono da SAF, que costuma intervir em decisões importantes, conversar com os atletas, apresentar projeto, convenceu o cara a ficar. No caso do Savarino isso não aconteceu. Nos bastidores, irmão, a leitura que se tem é o seguinte: a demora nas tratativas estava indicando que o jogador queria ficar no Botafogo, só que o clube não fez força nenhuma para segurar. Pelo contrário, em muitos momentos pareceu que o clube estava empurrando o jogador para fora. Aí você vai traduzir isso pro torcedor? É que o Savarino não escolheu sair, sabe? Ele saiu porque ele percebeu que era o que todo mundo queria que ele fizesse. O ambiente foi empurrando o cara para tomar essa decisão. Sabe quando você percebe que você não é bem quisto no lugar? Agora, olha o tamanho do impacto disso, cara. Sinceramente, pensa comigo, torcedor. Do lado do Fluminense, pô, só alegria. Uma contratação pesadíssima. Um meia que é técnico, experiente, decisivo, com um histórico recente de protagonismo no rival. Irmão, por onde o Savarino passou, ele é elogiado. Vai falar com a torcida do Galo sobre o Savarino? Todo mundo gosta dele. Vai falar com o torcedor do Botafogo? Todo mundo gosta do Savarino. Ele tá indo pro Fluminense agora? Não duvide. Vai jogar bem, entendeu? É um jogador que chega para assumir responsabilidade no Fluminense, para ser referência, para disputar posição no alto nível. Já do lado do Botafogo, bom, é uma perda gigantesca assim mesmo, porque é um cara muito bom de bola. Não é só técnica, também tem a questão emocional. O Savarino era um camisa 10 identificado, ídolo recente, um cara que, pô, pelo amor de Deus, foi campeão de títulos importantíssimos pro Botafogo. Me arrisco a dizer que, pô, os maiores títulos da história do Botafogo. A primeira Libertadores, um campeonato brasileiro, jogando muita bola depois de um ano que foi traumático. Então assim, tá perdendo um cara que não é só questão técnica, não é só o talento, é referência, irmão. Será que você vai conseguir um camisa 10 tão identificado, tão experiente, com tanta bagagem quanto tem o Savarino? E aí é óbvio, né? E nas redes sociais, a reação da torcida, irmão, tá sendo pesada. O sentimento dominante, assim, é de frustração, é de revolta, é de muita gente dizendo que não aceita essa saída, que a diretoria é incompetente, que o Textor tá brincando de ser dono de um grande clube. E obviamente, eu não vou tirar a razão da torcida não, velho. Porque eu acho que o que o Textor tá fazendo com o Botafogo, com a perda de jogadores como o Marlon Freitas, do Savarino, de outros jogadores que já saíram em momentos importantes, cara, o Cuiabano pode estar voltando pra jogar no Vasco. Dizem que pode jogar pelo Cruzeiro, ou seja, o Botafogo simplesmente deu o jogador embora, sabe? No meio do ano. Então assim, é uma sacanagem o que estão fazendo com o torcedor do Botafogo, que começa a temporada sem saber o que vai ser do time em 2026. E aí vem a pergunta que não quer calar, e eu quero que você responda. Foi erro de planejamento do Botafogo tudo que aconteceu agora no começo desse ano? Você acha que o Textor tem um plano? E esse transfer ban cai quando? Se livrar do Savarino agora, que você não pode contratar ninguém, é uma loucura total? O que você pensa? Comenta aí, eu quero saber o que você acha. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Quem você acha dentro do próprio elenco que pode fazer a função do Savarino, se é o Montoro, se é o Barreira? O que você acha que vai acontecer com o Botafogo nesse 2026? Porque, irmão, coisa não tá fácil não, tá? O Fluminense viu, aproveitou a brecha, contratou o jogador do lado do Rio de Janeiro. Tricolor é só alegria, cara. Contrataram um baita de um jogador. Agora, pro Botafogo, pro torcedor botafoguense, irmão, a coisa não é fácil, tá? Imagina no primeiro clássico, imagina como é que não vai estar a situação do Savarino, que é querido pela torcida e deixa o clube nessa situação, sentindo que ninguém gostava dele. Cada passe, cada chute, cada toque na bola, vai ter gente falando o quê? Pô, olha só, podia estar fazendo isso por aqui, olha, podia estar decidindo o jogo por esse lado, pelo lado alvinegro, mas não, tá jogando no rival. Comenta aí, quero saber o que você pensa, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui e quero te lembrar de uma outra coisa, tá? Que isso aqui é pesado. Se liga no que aconteceu com esse jogador aqui, que, meu irmão, todo mundo achou também que ia ser uma saída tranquila, né? Mas clica aqui que eu vou te explicar melhor o que aconteceu.